Fala, nação rubro-negra, estamos de volta. Esse é o segundo vídeo, né? Na verdade eu gravei o primeiro só para apresentação, mas o segundo vídeo tem o propósito de a gente começar já a fazer aquilo que a gente está se propondo, né? Está se colocando à disposição, que é falar do esporte. Então, o esporte, esse final de semana, se despediu de forma melancólica da Copa do Nordeste. E aparentemente parecia que o Sport ia pelo menos sair com uma vitória, né? Fez 2-0 lá com o 13 da Paraíba, 13 Campina Grande, né? E é até engraçado, o 13 Campina Grande, o técnico é Marcelinho Paraíba, né? Que jogou no Sport, fez uma excelente campanha na época, assim, foi um jogador importante. E o Sport aparentava que ia sair de forma positiva, né? Até colocou um monte de reserva, e engraçado, inclusive eu até fiz uma menção lá no Twitter que nem para reserva Márcio Araújo conseguiu ser titular, enfim, o Sport vai lá, faz gol com o Mikael e a gente tem que ficar de olho em Mikael, porque de fato Mikael tem feito alguns gols nesse início de temporada. Eu acho que talvez foi de forma precipitada que se colocou Trellis tem um jogador que tem mais nome e muito mais experiência. Mas a gente tem que começar a observar esse rapaz, esse Mikael. Talvez não tenha sido o momento de ter tirado Mikael de vez e ter colocado Trellis, tá? Mas aí o Sport vai lá, faz gol com o Mikael, fez o gol lá com o Everton, né, que ganhou o apelido de lateral artilheiro, né? Foi o primeiro gol que ele fez agora, porque ele fez um jogo, ele fez 3 gols, mas os 3 gols foi impedido. Mas aí o Sport deixa empatar. Tá? Leva um gol no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo leva um segundo gol. O Sport faz talvez a pior campanha da história da Copa do Nordeste. E com apenas uma vitória, foi contra o Santa Cruz, não conseguiu apresentar um futebol que estava a nosso desejo. Tá? E aí foi embora o Sport, mais um campeonato que a gente jogou fora, agora só resta o Pernambucano, enfim. Vamos ver se o que o Sport vai fazer nesse Pernambucano. Na verdade, eu acredito que alguns já até dizem que o Pernambucano vale um galeto, mas eu acho que o Sport ele tem que usar esse restinho do Pernambucano aí como laboratório, já com os titulares, os possíveis titulares, para de fato estar um pouco mais preparado para o brasileiro. A gente assistiu ontem a final acho que é Recopa, da Supercopa, enfim, Palmeiras e Flamengo, e o páreo vai ser duro. E a gente tem que se preocupar com isso, tá? Vai ser muito difícil essa Série A e o Sport ele não pode brincar em serviço. Também o Sport aí está nessa saga de procura de técnico. Dorival Júnior, que era o nome mais forte até antes das eleições. Dorival Júnior, ele de fato, alguns dizem que ele já tinha acertado o salário, outros dizem que o Sport tem mandado uma proposta, ele tem mandado uma contraproposta, mas o final é que Dorival Júnior está sendo descartado. Parece que a esposa dele está doente e ele vai priorizar o tratamento, né, com a sua esposa, e nada mais justo ele ficar com a família, nos momentos que precisam. E aí Dorival, ele parece que declinou do convite justamente por causa disso. Fato é que aí vem outro nome forte, Vanderlei Luxemburgo, Thiago Nunes. Thiago Nunes fez uma campanha excelente no Atlético Paranaense, estava lá no Corinthians, enfim, agora está disponível no mercado, ou já estava disponível no mercado faz um tempinho, e o Sport está de olho nele, mas parece que financeiramente Thiago Nunes tem um valor maior, né, do que talvez o Sport pode pagar. O Luxemburgo talvez estivesse mais no nível lá da situação. O velho Luxa, né, até agora garantiu que não recebeu ligação nenhuma do Sport, contato nenhum do Sport, mas é um nome forte na ilha. Agora há pouco começou a se falar também, fala assim de ontem para cá, começou a se falar em Filipão. A gente não sabe o que é que tem de notícia concreta sobre isso. Filipão, a gente sabe que Filipão tem como é que eu posso usar o termo? Filipão tem um salário alto, relativamente alto, tá? E eu não sei se o Sport ele vai estar disposto a arcar com isso, até porque todos esses técnicos aí, Jair Ventura saiu, mas Jair Ventura
estava de acordo com os jogadores que estavam chegando. Provavelmente vai ter também mais contratações, porque os técnicos geralmente começam a trabalhar com elenco e depois uma hora ou outra termina fazendo. Então assim, se preparar que o Sport ainda vai fazer contratações, né? Não encerrou as contratações. Falando em contratações, aliás, deixa eu jogar um pouquinho essa contratação um pouquinho para frente. Começou um zoom também de Milton Mendes aí no Sport. Enfim, também se fala do técnico do Cruzeiro, já se mencionaram o nome de Barroca, então assim, acontece, é aquela famosa perua, né? O pessoal começa a soltar alguns nomes, às vezes até vazados propositalmente, o empresário vai lá e começa a soltar esses nomes, de repente o clube se interessa, ou às vezes é para medir a temperatura da torcida, se a torcida começa a abraçar a ideia, o nome ganha força, enfim, essa confusão toda é normal no mercado, então a gente vai ver muito isso aí, mas o Sport até então, eu acho que hoje deve ter reuniões aí, não sei se vai sacramentar a vinda de um técnico, vamos apelar que ele seja uma pessoa para agregar. Também lembrando que técnico tem vida útil, né? Troca de técnico tem vida útil agora na CBF, né? No Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que acertar para não queimar, né? Não queimar o chamado do técnico. A contratação de um técnico, depois, pouco tempo depois vai ser demitido aí no Brasileirão. Então a gente tem que ser mais cirúrgico. Falando em contratações, agora já voltei para contratações. A gente fez algumas contratações exatamente no mesmo dia, né, que demitiu o Rogério Ceni e anunciaram dos jogadores. E agora o Sport, apesar de já ter vazado no vídeo do Sport, né, lá Sabino treinando, mas o Sport anuncia oficialmente Sabino hoje. E assim, a gente critica vários jogadores quando chegam, ou jogadores que foram renovados, enfim, mas a gente tem que dar muito crédito para esse contrato, essa contratação do Sabino. Sabino é um jogador excelente, não só faz score, o nível dele é altíssimo. Foi feito alguns scouts, né, de Sabino, e Sabino, na minha opinião, foi a melhor contratação de 2021 do Sport. Tá? É um grande zagueiro. Por sinal, o Adrielson e o Maidana tiveram notas altíssimas no ano no Brasileiro, porque eles foram muito exigidos, e Sabino ainda tem uma numeração maior, ou seja, observando os scouts desses jogadores do Sport, os zagueiros do Sport, observando os scouts de Sabino, Sabino tem um nível um pouco mais acima do que os jogadores do Sport. Então assim, eu acho que vai somar muito, chegou para ser titular. E aí a gente vai ver se Adrielson vai cair, né? Se vai cair para reserva, se vai ser o Maidana, se vai ser o Thierry, enfim. Sei que Sabino entrou para ser titular, tá? Eu não tenho dúvida disso. É um nível excelente de corte de cabeça, ele tem números altíssimos. Então eu fiquei muito satisfeito com a contratação do Sabino. Acredito que Sabino ele vai vir para, além de tomar a titularidade, ajudar muito o Sport nesse setor. É um setor que provavelmente deve ser muito exigido por conta do brasileiro, tá? E assim, também tem a história de Adrielson, a gente não sabe se Adrielson vai ficar, se vai embora, né? O contrato dele já está começando a acabar. Enfim, espero que essa história se caminhe com um final feliz, com um desfecho feliz, tá? Então eu queria agradecer aí a todo mundo que está acompanhando, falando aí que teve entrevista do seu Milton Bivar no sábado, se não me engano, um dia após as eleições, e puxa vida, eu fiquei muito triste, tá? Milton Bivar poderia mudar o discurso relativo a essa questão das eleições. Então, quando o cara vai lá, foram 38 votos de diferença, tá? 38 votos de diferença, muita gente já acompanhou aí como é que foi esse calvário lá no podcast. Eu falo de forma exclusiva como foi esse calvário das eleições. Baixei a lenha lá no podcast, porque assim, tiveram coisas que são inadmissíveis. Aí quando chega, depois de uma eleição, com a diferença de 38 votos, depois de tantos acontecimentos que houveram, lá no podcast detalhe, tá? Tantos acontecimentos que tiveram, referente às eleições, a pessoa dizer que teve uma vitória acachapante, é um absurdo. Então assim, a gente precisa, seu Milton Bivar,
a diretoria nova precisa rever os conceitos. Estou vendo muita gente aí, muitos amigos nossos, tá? Colegas aí do YouTube, amigos de rede social, pedindo aí, ó, vamos dar o primeiro passo, vamos manter a união no clube, vamos novamente fazer as pazes do Esporte Clube do Recife. Eu sou totalmente favorável a isso. O grande problema é que, na verdade, eu não sinto e não acho que a torcida precisa dar o primeiro passo. Tá? A torcida está muito ferida, mediante tratamentos que ela tem recebido. Então, acho que esse primeiro passo ele tem que ser seguido da presidência. Então, o presidente tem que ir lá, tem que procurar os cônsules que ele brigou. Tá? Tem cônsul aí que foi bloqueado. É um absurdo isso, porque não compactua ou não concorda com as opiniões, aí a pessoa não gosta e bloqueia. Como é que o cara é o representante do clube lá fora do país ou fora do estado? Então isso é um absurdo. Então tem que entrar em contato com os cônsules, vamos fazer aqui um trabalho, deve ter gente que trata diretamente com os cônsules. Olha, eu quero entrar nesse processo aí, pelo menos gravar um vídeo, ligar para esse pessoal. Olha, o ano foi difícil, mas acho que nunca é tarde para recomeçar. Então eu quero manter um relacionamento mais estreito com vocês, quero ver a necessidade de vocês, tentar ajudar no que eu posso. Então assim, é exatamente isso que a torcida espera. Então nada de ficar, aí o cara vai lá, chega lá e fala, foi uma vitória acachapante. Realmente é muito difícil um tipo de relacionamento assim. Tá? Então a gente precisa rever essas coisas. Tá? O presidente, na sua primeira entrevista, foi péssimo. Então, dizer e falar em união no esporte, com o presidente fazendo um discurso desse, não tem condições. Tá? Não tem condições. Enfim, pessoal, eu queria agradecer muito a vocês aí. Esse é o segundo vídeo do canal, mas para ele ficar forte, ele precisa de likes, né? O velho joinha. Ele precisa que pessoas se inscrevam, ele precisa ser compartilhado, precisa lá, comenta lá, tá? Se você gostou, dá o like, compartilha, deixa uma mensagem. Se você não gostou, manda para teu inimigo, entendeu? Se você não gostou, manda para teu inimigo. Então, vai ser muito importante, como eu já falei, eu tenho um intuito aqui da gente manter esse relacionamento um pouco mais íntimo, né? Lá no podcast, eu gravo os áudios, enfim, faço os programas, mas aqui agora eu estou dando a minha cara, né? Ou seja, as pessoas que estão me acompanhando lá no podcast, eu queria agradecer demais. Aí tem o Consulado de Portugal, gente do Consulado dos Estados Unidos, gente da América do Sul, né? Colômbia, Panamá, tem uma turma do Panamá que eu não sei quem é, que está me seguindo e faz tempo, é responsável por 10% da minha audiência lá no podcast. Tem vários rubro-negros, torcedores do esporte, espalhados pelo Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, sabe? E eu queria agradecer demais esse pessoal. E agora estou dando a minha cara, ou seja, o pessoal que estava ouvindo a minha voz, agora sabe quem é que está falando, tá? Eu também tenho algumas ideias referente ao canal aqui no YouTube, mas assim, veja, talvez você não vá ver tantas edições bem elaboradas aqui. Eu estou num processo de aprendizado e eu vou precisar da ajuda de vocês. Não é tão simples, e eu sou um cara que quando eu começo eu vou até o fim, ou pelo menos pretendo. E já começar para mim tem sido muito difícil, porque eu sou um cara muito meticuloso, eu gosto de entrar já para ganhar. Mas eu percebi que eu estou desde janeiro que eu venho protelando essa história. A gente está em abril e eu precisava começar esse canal. Mas assim, a questão das edições, eu ainda estou engateando, talvez até algumas que vá direto lá sem edição direito, porque eu preciso entender como é que funciona esse mecanismo. E assim, meu tempo é muito resumido, eu me dedico também ao podcast, enfim, mas eu vou precisar muito da ajuda de vocês, tá? Então, essa história do canal, ela começa com muita esperança de trazer informações do Esporte Clube do Recife. Tá? E você vai ser importante e essencial. Então, dá o velho like, dá o velho joinha, se inscreve no canal, comenta, compartilha exaustivamente. Tá? Porque, novamente eu digo, meu intuito também é fazer lives. E para poder fazer lives tem que bater algumas metas. Não é fácil. Tá? Também estamos lá no Facebook,
no canal Resenha Esporte Recife Oficial, e tem o velho podcast, né, que tá lá no Google Podcast, no Anchor, no podcast da Apple, na Spotify, Resenha Esporte Oficial. Eu já falei uma vez, o pessoal do podcast aí vai receber a informação depois de que eu anunciei, mas provavelmente eu vou mudar o nome do Resenha para Resenha Esporte Recife, em vez de ser Resenha Esporte Oficial, né? Ou talvez Resenha Esporte Recife Oficial. Eu vou ver como é que vai ficar essa nomenclatura, como é que eu posso também mudar. Eu nem sei, eu sou muito ruim em tecnologia, enfim. Mas vai acompanhando a gente, talvez, bem provável, no podcast eu fale uma coisa, que eu vou falar outra, ou às vezes algumas informações terminam se cruzando, mas é o intuito de deixar as coisas assim, paralelas. Quem sabe eu possa criar dentro do meu setlist, gravações ao vivo do podcast, ou seja, onde você vai acompanhar as minhas gravações, eu gravando os podcasts e sendo também filmado. Turma, falei muito, né? Mas valeu, vocês são importantes aqui nesse canal e eu não tenho dúvida que a gente vai fazer uma parceria bacana, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e pelo esporte tudo!